Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live de correção de atividades de matemática. Boas-vindas aqui ao João Victor, já está online com a gente, o Isaac. Vamos aguardar os demais colegas entrarem para a gente começar a nossa correção. A atividade já foi identificada no grupo, vocês estejam com o material em mãos para acompanhar a correção. Como eu já vinha falando, as dúvidas vocês podem colocar nos comentários. Vamos aguardar mais um pouco. Seja bem-vindo, Gustavo. Vamos tirar aquelas dúvidas, que você estava mencionando ontem. Então hoje eu espero sanar algumas dúvidas. Milena, seja bem-vinda. Bom dia, Paulo Henrique. Gostando de ver, turma inteira participando. Espero que a conexão de internet também ajude a gente, Na última correção a gente teve um travamento por alguns momentos. Pronto, Gustavo. Próxima, vou tirar algumas dúvidas hoje, sobre o que você está colocando. E aí na próxima aula eu vou fazer uma aula só de divisão, que eu percebi aí a dificuldade de algumas pessoas. Então hoje eu já vou explicar, não se preocupe. Mas aí eu vou fazer uma videoaula, só sobre divisão, trabalhar o descritor 3, o SPAES, e aí a gente tira essas dúvidas, Vou apresentar alguns métodos, e aí a gente vai apresentar. Bom dia, Isabelle, bom dia, Ricardo, sejam bem-vindos. Espero que estejam me ouvindo direitinho. Coloquem aí um ok se estiverem me ouvindo. Oi, Gustavo, Paulo Henrique, Isaac. Oi, João Victor. Que bom ter a participação de vocês aqui, A gente está mais próximo, A gente está tão distante, a gente não pode estar dividindo a mesmo espaço na sala de aula, mas a gente tem aqui esse momento para a gente estar mais próximo do outro, Oi, Isabelle. Ótimo. Ok, então está todo mundo ouvindo direitinho. Vamos só aguardar mais um tempinho, ver se vai entrar mais alguém e a gente já começa a correção. E aí, como eu coloquei lá no grupo para vocês, eu queria parabenizar a gente, mais da metade da turma, a gente está aí com, acredito que uns 70% dos alunos com todas as atividades em dia. Alguns alunos já justificaram, estão devendo apenas uma atividade, duas, mais problemas de internet, falta de energia, enfim, são vários os motivos que levam a gente a não conseguir às vezes nossa meta. Mas com a minha insistência, toda hora aí chamando vocês, mandando mensagem, uma hora a gente vai conseguir 100% de toda a turma. Eu acredito em vocês e sei que nós iremos conseguir. Mais uns 2 minutinhos e a gente começa. O Guilherme esteve na última aula, vamos ver se ele vai conseguir entrar hoje. Danilo. E aí, o que é que vocês estão achando das nossas correções ao vivo? Escrevam aí nos comentários. Estão gostando? O que é que pode melhorar? Podem colocar sugestões aí nos comentários, no PV, quando vocês tiverem alguma ideia, vocês podem compartilhar. O joguinho de fração, que eu vi que muita gente está jogando. João Victor hoje mandou uma mensagem dizendo que tinha gostado. Espero que alguns, que todos vocês tenham gostado. É uma atividade para vocês estarem treinando em casa, se divertindo também, aprendendo e se divertindo. A ideia era essa. Então não baixem lá o aplicativo só com uma atividade, não. É para vocês, não é deixar instalado no celular de vocês para vocês continuarem treinando, porque lá trabalham várias habilidades do conteúdo de frações. Então, que bom que vocês gostaram. João Victor, Ricardo, Paulo Henrique, Isaac, muito bom, legal, muito bom. E show. Próximas aulas eu vou procurar outro aplicativo e vou mandar para vocês também não ficarem só no mesmo, Que bom, Ricardo.
Bom, vamos lá começar? Para algum colega chegar depois, ele vai acompanhar. E aí, como eu sempre falo também, vou estar gravando a videoaula, depois eu posto lá no YouTube para que vocês possam rever, tá? Bom dia, Danilo, seja bem-vindo. Vamos lá, turma chegando e vamos começar. Vou só organizar aqui o espaço para mim apresentar as questões e a gente resolver, tá? Aguarda aí só um minutinho. Estão conseguindo visualizar a questão? Dê um ok aí, se estiverem tudo ok. Me ouvindo e visualizando a questão. Isabelle, é a dificuldade, né? A internet sempre tem essa mania de atrapalhar a gente. Apesar de ser a forma como a gente... Ela ajuda tanto, mas também às vezes atrapalha. Mas tem um pouquinho de paciência, pode sair, depois entrar novamente, né, a fim de que a gente consiga acompanhar a correção. Se você de alguma forma não conseguir de jeito nenhum, aí você vê pelo YouTube depois. Vai estar gravado. Mas insiste um pouquinho, acompanhe com a gente, tá? Então, pessoal, né, vamos começar aqui a nossa correção. Vocês lembram que no nosso sábado letivo, nós trabalhamos a temática meio ambiente e sustentabilidade. E aí eu encaminhei uma questão, né, dentre as outras atividades que foram encaminhadas, eu coloquei essa questão, né, de matemática para a gente estar resolvendo. Uma situação, problema, uma curiosidade também. E aí muitos de vocês me mandaram, né, a gente teve uma boa participação nessa atividade. E agora a gente vai corrigir, a gente vai ver como que a gente resolve, tirar as dúvidas, né, sobre a mesma. Vamos lá começar? Vamos calcular. João é brasileiro. Vamos imaginar que ele vai viver até 80 anos. Quantos quilogramas de lixo ele produzirá ao longo de sua vida, sabendo que um brasileiro produz, em média, 0,67 quilos por dia de lixo? Então, as pesquisas mostram que, em média, o brasileiro tem essa produção, 670 gramas de lixo por dia. A gente sabe que alguns dias essa quantidade aumenta, outros dias diminui, mas, em média, né, o brasileiro produz essa quantidade de lixo. Então, nessa situação, o João, que é brasileiro, ele tem aqui, vamos imaginar que ele vai viver 80 anos. E aí eu pedi para vocês calcular qual a produção de lixo dele durante os 80 anos de vida. Então era um desafio aí para vocês. Então como é que a gente resolve? Primeiro a gente tem que lembrar que cada ano, né, um ano, ele tem 365 dias ou 366. Mas aí a gente sempre usa o ano comercial, né, que são 365 dias, na média geral, né? São 365 dias. Então, inicialmente, a gente vai calcular quanto lixo é produzido em um ano. Então, se por dia é 0,67, em um ano vai ser quantos quilos? Para isso, a gente utiliza a multiplicação. Eu vi que muitos de vocês fizeram isso. Então, como é que a gente vai fazer? 365 vezes 0,67. Não é isso? 365 dias de um ano comercial vezes 0,67 quilos, ou seja, 670 gramas por dia. Vamos resolver. Então a gente começa multiplicando aqui, ó, o 7, não é isso? 7 vezes 5, 35. Aí vamos o 3, não é isso? 7 vezes 6, 42. 42 mais 3, 45. É isso? 7 vezes 5, 35, foi 3. 7 vezes 6, 42. 42 mais 3, 45. Levamos o 4. 7 vezes 3, 21. 21 mais 4,
25. Tudo ok até aqui? Estão acompanhando? Ótimo. Agora a gente vai multiplicar o 6. Estão vendo aqui o 6? Vamos lá. 6 vezes 5, 30. Ó, lembrando que eu tenho que colocar o resultado. Ó, se eu estou multiplicando o 6, resultado abaixo do 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 6, 36. Mais 3, 39. Vai 3 agora para cá. 6 vezes 3, 18. 18 com 3, 21. Pronto. E ainda temos aqui o 0 para multiplicar. Temos que lembrar que todo número multiplicado por 0 é 0. 0 vezes 5, ó, aqui embaixo do 0, não pode esquecer. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 3, 0. E aí o que é que eu tenho que fazer com esses resultados? Tenho que somar, não é? Vamos somar aqui esses valores para encontrar. Então, 5, pode completar aqui com 0, não é isso? 5 mais 0 é 5. 5 mais 0 é 5. 5 mais 9, 14. Vem 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. E o 2 mais 0 é 2. Será que ficou 24.455? Não, né? Ó, que a gente está multiplicando por número decimal. Então, eu tenho que considerar a quantidade de casas decimais após a vírgula. 1, 2. E vem para cá. 1, 2. Então, vai ficar o quê? Por ano, o brasileiro, ou seja, nós, né? Nós produzimos, em média, 244 quilos, 550 gramas de lixo por ano. Olha só a quantidade de lixo que nós produzimos por ano. Então, 365 dias de um ano, vezes 0,67 quilos, né? Que é a média de produção de lixo por dia, diária, multiplicamos e encontramos esse valor. Só que aqui o João, né, da situação problema, ele vai viver o quê? 80 anos. Então, a gente vai pegar 244,55 e nós vamos multiplicar por 80. Já que esse é o valor por ano e a gente quer saber, nos 80 anos de vida dele, quanto que ele vai produzir de lixo. Porque a gente sabe, né, que desde bebê a gente já produz muito lixo. Então, vamos lá. Como a gente sabe, já acabei de mencionar, todo número multiplicado por 0 é 0. 0 vezes 5 é 0, 0. Ok? Agora vamos lá, agora multiplicar o 8. 8 vezes 5, 40. Faz o 4. 8 vezes 5, 40. Mais 4, 44. Deixa o 4 aqui das unidades, levo, né, o outro valor. 8 vezes 4, 32. 32 mais 4, 36. 8 vezes 4, 32. 32 mais 3, 35. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. O que é que a gente faz com esses valores? Podem responder aí. A gente soma. Vamos somar. Completamos aqui com 0. 0, 0. 0 mais 4 é 4. 0 mais 6 é 6. 0 mais 5 é 5. 9 e 1. Deu 1.956.400? Não, porque ó, estamos trabalhando com números decimais, números com vírgula. Então, a gente considera a quantidade de casas após a vírgula, que são 2, ó. Estão vendo? Tem 2 algarismos após a vírgula. Então, vimos aqui 1,
duas casas, ficou o quê? 19.564 quilos de lixo em 80 anos. 19.564 quilos de lixo produzidos em 80 anos. Isso é o consumo do João. Pronto, então aí já corrigido a nossa primeira atividade. João produziu aí 19.564 kg de lixo durante seus 80 anos de vida. Aí eu vou deixar um desafio para vocês. Não preciso me encaminhar, mas caso vocês tenham curiosidade, vocês vão pensar aí na idade de vocês. 10 anos? 11 anos? Quantos quilos de lixo vocês já produziram? Vocês já tentaram calcular? Se cada dia são 0,67 quilos, se cada ano dá 244,55 quilos, nos 10, 11, 12 anos de vida de vocês já produziram quantos quilos de lixo, em média? Fica aí o desafio para vocês resolverem, tá? Vamos agora para a correção da atividade do livro de vocês de matemática. E aí nessa atividade, vocês tinham 4 questões, né? O livro Buriti, vamos utilizar agora esse livro, Buriti mais Matemática, 5º ano. E nessa atividade, páginas 140 e 141. Vocês tinham 4 questões para responder e a gente agora vai fazer a correção. Olá, Emerson, seja bem-vindo. Bom dia. Estamos corrigindo agora a atividade do livro de matemática, página 140. Nós vamos começar agora, por essa questão aqui, que era a questão 2 da página 140, que eu tinha pedido para vocês responderem. E agora a gente vai corrigir ela. Tá? Nessa questão, que era a questão 2, trazia a seguinte situação, problema. Amélia usou 3/4 das 24 rosas do canteiro para fazer um lindo buquê. Quantas rosas ela usou para fazer esse buquê? Então aqui a gente está trabalhando o conteúdo fração de quantidade, né? Que foi o tema da última videoaula que a gente apresentou na aula de matemática. Então como é que eu resolvo essa situação, né? Como foi que eu expliquei para vocês? Então a gente vai calcular 3/4 de um total de 24 rosas. Então, eu vou calcular 3/4 de 24. Esse deveria ser o cálculo de vocês. 3/4 de 24. E aí, qual foi a regrinha que eu apresentei para ficar mais fácil vocês resolverem? Eu disse que vocês devem dividir e, em seguida, multiplicar. E aí a dúvida do Gustavo, né? Paulo Vitor, seja bem-vindo. Bom dia. Que bom que você está aqui com a gente também. Então, o que é que vocês devem fazer na questão da divisão, né? Na dificuldade de divisão? Primeira coisa, Gustavo e aos demais. Vocês têm que aprender a tabuada de multiplicação. Se vocês não souberem a tabuada de multiplicar, vai ficar muito difícil fazer a divisão. Por quê? O que é que a gente tem? 24 dividido para 4. Vou fazer aqui a divisão. 24 dividido para 4. O 2 não dá para dividir para 4. É um valor inferior, menor. Mas o 24 dá. Como é que eu vou saber fazer essa divisão? Preciso saber da tabuada de 4. Qual é o número multiplicado por 4 que dá 24? E aí, se eu não sei a tabuada, eu vou conseguir resolver? Vai demorar bastante, porque eu vou ter que usar outras estratégias. Mas se eu souber a tabuada, eu vou saber de cara que é quanto? Que é o 6. Por que é o 6, professor? Porque 6 vezes 4, 24. 24 menos 24, nada. Entendeu? Então, primeira coisa, Gustavo e demais. Estudem a tabuada diariamente. Tira 1 hora por dia para estudar a tabuada. Porque enquanto vocês não souberem a tabuada de multiplicação,
a divisão vai ficar mais complicada, tá? Então, 24 dividido para 4 é 6, porque 6 vezes 4, 24. Então, 24 dividido para 4 é 6. 6 vezes 3, 18. E aí chegamos à resposta. Então, 3/4 das 24 rosas do canteiro representa quantos? Ela precisou de quantas rosas? Ela utilizou 18 rosas. E temos aqui a resposta da segunda questão. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Regrinha apresentada na última aula, certo? Então, 3/4 de 24, 18 rosas. Muito bem, Ricardo. Que bom que você acertou. E os demais acertaram? De compartilhar aí com a gente a experiência de vocês. Ó, o Ricardo que acertou. Muito bem, pessoal. É isso aí. Isaac, já conseguiu voltar, Isaac? Tinha colocado aqui que estava com dificuldade. Estou aí colocando também que acertou. Milena também acertou. Que bom. Acho que a nossa videoaula eu tinha colocado lá uns vídeos bem explicativos. Com certeza. Muito bem, Paulo Vitor. Então, dava para vocês... Nessa questão, inclusive, eu tinha colocado esse mesmo cálculo em outro contexto. Lá na nossa videoaula. Então, não tinha como errar, né? Prestar atenção direitinho. Que bom, Isaac, que deu certo. Muito bem, João Victor entrando novamente. Isabelle, parabéns. Que bom que deu certo, né, Isabelle? Internet ruim, mas tentando se manter aí. Um pouquinho de paciência dá certo. Vamos lá para a questão 3, né? Antes que a conexão caia. Então, a questão 3 dizia o seguinte. Isso nós já estamos na página 141. Viu? Para quem está chegando agora, página 141. Na escola de Valéria, 56 crianças se inscreveram para ir a uma excursão. No dia da excursão, 1/7 dessas crianças não pôde comparecer. Então, eu já tenho duas informações. Que havia um total de 56 crianças inscritas e 1/7 dessas crianças não compareceram no dia da excursão. Então, vamos lá. Letra A. Quantas crianças não foram à excursão? Então, eu preciso descobrir nessa questão quanto que é 1/7 de 56 crianças. Não é? Então, vamos lá. Eu preciso calcular 1/7 de 56 crianças. Esse era o total de crianças inscritas e esse é o total de crianças que não foram à excursão. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Mais uma vez, vou sempre repetir que é para não esquecerem. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo, né? Nós estamos dividindo esse total de crianças em 7 partes iguais. Lembra da situação dos clipes que eu apresentei na videoaula? Então, o que é que acontece? Eu tenho 56 crianças e vou dividir em grupos de 7 crianças. Lembra que aqui no denominador, né, a gente divide em partes iguais, né, o total de partes. Então, esse total de crianças foi dividido em 7 partes. Então, quantas crianças ficou em cada grupinho desse? 8 crianças, não é isso? Por quê? Porque 56 dividido por 7 é 8. E aí, Gustavo, ó, 56 dividido por 7. Como é que eu vou saber responder isso daqui? 5 não dá para 7. 56. Eu vou ter que saber a tabuada do 7. Qual é o valor que multiplicado por 7 dá 56? Se eu souber a tabuada de 7, eu sei que é o 8. 8 vezes 7, 56. 56 menos 56, 0. Ou seja, 56 dividido para 7, 8.
8 vezes 1, 8. Então, quantas crianças não foram para a excursão? 8 crianças. E aqui já respondemos a letra A. Ficou entendido? Dê um ok aí se estiverem compreendendo. Qualquer dúvida, já falei, deixa aí nos comentários. Vamos agora aqui para a letra B. Muitos também tiveram dificuldade, mas é o mesmo processo, tá? Se 4/7 das crianças inscritas eram quantas inscritas? 56. Então, 4/7 das crianças inscritas eram meninas. Quantas meninas se inscreveram para ir à excursão? Então, vamos lá. Isso mesmo, Isabelle. Então, agora eu vou calcular 4/7, né, de 56 crianças. Então, eu vou calcular isso daqui. 4/7, porque 4/7 do total de crianças inscritas eram meninas. Então, eu vou calcular agora quantas meninas se inscreveram. Mesma situação. Divide e multiplica. Então, vamos lá. 56 dividido para 7, nós já tínhamos encontrado esse resultado. 8. 56 dividido para 7 é 8. 8 vezes 4? 32. Ou seja, quantas meninas se inscreveram para ir à excursão? 32 meninas. E aqui já temos a resposta da letra B. Tá vendo como é fácil? Todo mundo vai tirar 10 na avaliação esse mês, não vai? Esse bimestre? Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas estudar tabuado, né? A gente não vai conseguir resolver muita coisa se a gente não conhecer essas operações básicas. Vão fazendo algum registro aí, coloquem aí se acertaram. Muito bem, Ricardo. Então eu vou colocando aí que já vou preparando a próxima questão. Muito bem, Isaac. João Victor acertou também, parabéns. Milena, parabéns. Paulo Henrique. Não é à toa que eu tenho uma turma nota 10, né? Todo mundo acertando. Paulo Vitor, parabéns. Vocês são 10. Isabelle, parabéns também. Vamos lá para a próxima questão. Questão 4, página 141. Livro na mão, lápis, borracha, se for necessário. E vamos lá. Responda as questões. Letra A. 1/5 de 20 laranjas corresponde a quantas laranjas? Então, a gente tem que calcular o que? Ó? A gente vai calcular 1/5 de 20 laranjas. Então, tem 20 laranjas nesse saco e eu quero saber quanto que representa 1/5. Ou seja, eu vou dividir essas laranjas em 5 partes para saber quanto que equivale cada uma dessas partes. Vamos lá. Letra A, 1/5 de 20. Não é isso? 1/5 de 20 laranjas. Então, divido e multiplico. Dividir, multiplicar. 20 dividido para 5. Mais uma vez. 20 dividido para 5. Como é que a gente resolve isso? 2 não dá para 5, tem que ser o 20. Tabuada de 5. Qual é o número multiplicado por 5 que dá 20? O 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, nada. Ou seja, 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 1, 4. Ou seja, 1/5 de 20 laranjas equivale a 4 laranjas. Acertaram? Letra B. 1/4 de 80 envelopes. A gente tem uma caixinha aqui com 80 envelopes
e eu quero saber quanto que representa 1/4 desse total de envelopes. Então, eu vou calcular 1/4 de 80 envelopes. Então, vamos ver aqui quanto é que vai dar. 1/4 de 80 envelopes. Então, eu vou dividir esses 80 em 4 partes e depois eu multiplico por 1. 80 dividido para 4. Vamos ver quanto é que isso dá. 80 para 4. 8 dá para dividir para 4? Dá, né? Porque aqui, ó, 8 já é um valor maior do que 4. Então, 8 para 4 é 2. Por que é 2, professor? Porque 2 vezes 4 é 8. Mais uma vez atabuado. 8 menos 8, nada. Sobrou, tem um zero aqui para baixar. Desço o zero. Como esse zero não vai dar para dividir, eu levo ele para o quociente. Então, ó, 80 dividido para 4 é 20. Se eu quiser confirmar essa minha continha de divisão, 20 vezes 4. Ó, tenho que multiplicar esses dois. 20 vezes 4 dá o quê? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Tá vendo como deu aqui o dividendo? Eu multiplico o quociente pelo divisor. Se encontrar o dividendo na multiplicação, aí está certa a nossa divisão. Então, é uma provinha, uma situação para vocês tirarem a prova, se vocês acertaram a divisão. Então, vamos lá, voltando aqui para o item B. 80 dividido para 4, 20. 20 vezes 1, 20 envelopes. Muito bem, todo mundo aí, nosso chat aqui só tem acertei, 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 também acertei. Ou seja, todo mundo acertando. Muito bem, pessoal. Vamos aqui para a letra C. Estamos quase finalizando, tá? Letra C, 2/8 de 80 envelopes. Corresponde a quantos envelopes? 2/8. Mesma situação. 2/8 de 80 envelopes. Quanto é que vai dar isso daqui? O que é que eu devo fazer? Divide e multiplica. 80 dividido para 8. Vamos fazer a continha aqui do lado. 80 dividido para 8. É isso, ó. Eu vou dividir em 8 partes agora, esses 80 envelopes. 8 partes iguais. 8 dividido para 8 é possível, né? Eu tenho 8 bombons. Vou dividir para 8 crianças. Dá 1 para cada. 1 vezes 8, 8. Resta nada. Mesma situação. Desce o zero, não dá para dividir, leva para o quociente. Ou seja, 80 dividido para 8, 10. 10 vezes 20. Ou seja, 2/8 de 80 envelopes corresponde a 20 envelopes. E aí nós respondemos a letra C. Acertaram também? Acertou de novo, 20. Muito bem, Paulo Henrique. Então vamos lá. Isso aí, Ricardo. Muito bem. E a letra D era uma situação para vocês compararem, né? Ó, que fração de 80 envelopes corresponde a uma quantia maior de envelopes? 1/4 ou 2/8? 1/4 de envelopes é 20 envelopes. 2/8 de 80 envelopes é 20 envelopes. Ou seja, existe fração maior? Não. Vocês tinham que identificar, né, que 1/4 e 2/8 corresponde à mesma quantidade. Aqui nós estamos falando de frações equivalentes, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Eu acredito que na próxima semana a gente já vai trabalhar isso daqui direitinho. Então, 1/4 e 2/8 representam a mesma quantidade porque são frações equivalentes. Tá certo? Então, coloquem aí, respondam na letra B que 1/4 e 2/8
correspondem à mesma quantidade de envelopes, ou seja, 20 envelopes. 20 e 20. Acertou de novo, né, Paulo Henrique? Vocês são 10. Vamos registrando aí para a gente ir para a nossa última questão. Desculpem a minha letra, mas vocês já conhecem bem ela, né? Já estão acostumados. Vamos lá para a última questão. Vocês estão de novo também, né, Isaac? Parabéns. Isaac, Ricardo, Paulo Henrique, Isabelle, Paulo Vitor. Muito bem, pessoal. Muito feliz aí pelos resultados, né, de vocês, pela atividade que vocês estão realizando. Muito feliz mesmo, né? Estamos minimizando esses impactos, né, da nossa ausência dentro da escola, né, do espaço físico. Porque escola nós estamos fazendo, né? Eu aqui de casa, vocês da casa de vocês. E vamos lá para a questão 5 da página 141. Guilherme, seja bem-vindo. Já estamos aqui na última questão. Depois eu vou estar salvando o vídeo, aí você assiste o restante, tá? Vamos lá para a quinta questão. Um livro tem 40 páginas e Felipe leu 3/4 delas. Então, as informações aqui, ó, que eu tenho que destacar, né? Sempre ficar atento às informações. O livro tem 40 páginas e Felipe já leu 3/4 delas. Letra A. Vamos responder aqui a letra A. A quantidade de páginas que falta para Felipe ler corresponde a que fração do total de páginas desse livro? Então, eu quero identificar a fração que falta. Ou seja, ó, vocês perceberam? Vou tentar esquematizar aqui para vocês. O livro tem 40 páginas. Ok? O livro tem 40 páginas. E Felipe já leu 3/4. E eu quero saber quanto falta. Percebam que esse total de páginas foi dividido em 4 partes. Não é isso que a gente trabalhou no conceito de fração? O denominador não representa o total de partes iguais? Então, ele dividiu essas 40 páginas em 4 partes iguais. E ele já leu quantas? 3 partes. Se ele dividiu em 4 partes iguais e já leu 3, é óbvio que está faltando uma parte. Uma parte de quantas? De 4. Ele não dividiu em 4 partes? Ou seja, a fração que representa o total de páginas que ele não leu é 1/4. Ele leu 3/4 e falta ler 1/4. Então, aqui a resposta da letra A da quinta questão. A gente vai também trabalhar adição e subtração nas próximas aulas. Aí eu já vou adiantar aqui para provar para vocês. Ó. Ele leu 3/4 e falta 1/4, não é? Quando ele juntar tudo isso, ele vai ter o quê? 3 mais 1, 4. Na adição e subtração de frações com denominadores iguais, a gente repete. Por que a gente repete, professor? Porque é justamente vocês compreenderem aqui a ideia. Ó. Ele não tinha dividido em 4 partes iguais? Então, se foi dividido em 4 partes iguais, o que ele já leu com o que falta vai dar 4 partes. Ou seja, 4 dividido para 4 vai dar 1 inteiro, que é justamente o livro completo. Tá? Mas isso daqui não precisa se preocupar, que eu vou explicar bem direitinho numa próxima aula. Agora, eu quero que vocês tenham feito isso daqui. Tenham identificado que é 1/4. Então, Paulo Henrique colocou aí que acertou. Isso, Isabelle. Ele falta ler 1/4 de página. Guilherme. Ok, Guilherme. Justificando aqui seu atraso. Tranquilo, viu? Sem problemas.
Como eu disse, depois você consegue assistir novamente a nossa correção. Não precisa se preocupar. Muito bem, Isaac e Ricardo também, todo mundo acertando. E vamos à letra B. Se a gente já identificou que lhe falta 1/4, eu quero saber quantas páginas falta para o Felipe terminar esse livro. Eu sei que é 1/4, mas 1/4 representa quantas páginas? Vão colocando aí nos comentários para ver se vocês realmente acertaram. Então eu vou calcular o quê? Eu quero saber as páginas que faltam para ele terminar. Ou seja, qual é a fração? 1/4. Então eu vou calcular 1/4 de quantas páginas? De 40 páginas. Ok? Eu vou calcular 1/4 de 40 páginas. 1/4 por quê? Porque é o que falta. Por que de 40? Porque é o total. Então vamos lá. Divido e multiplico. É isso que a gente aprendeu? Vamos ver quanto é que vai dar isso? 40 dividido para 4. 40 dividido para 4. 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Desce o 0, não dá para dividir, leva para o quociente. Ou seja, 40 dividido para 4, 10. 10 vezes 1, 10 páginas. Então, falta ele ler 10 páginas. Então, olha, o que é que a gente pode concluir aqui também? Se ele leu 10 páginas e tinha 40 páginas, 3/4 é 30 páginas, não é isso? Mas não vinha pedindo aqui na questão. Só para a gente confirmar aqui os valores, não é isso? Então, a letra A, 1/4. Letra B, 10 páginas. Façam aí os cálculos, né? Se vocês tiveram alguma dificuldade, refaçam os cálculos. Que bom, olha aí, todo mundo acertando. Isabela acertou de novo. Paulo Henrique acertei. Isaac também. Ou seja, pelo que eu já tinha recebido de vocês, eu tinha percebido que vocês tinham compreendido. Eu acho que só tinha uns 2, 3 alunos que ainda estavam com alguma dificuldade. Pedi para reassistir a nossa videoaula, né? E aí agora a gente confirma aí que muitos de vocês conseguiram acertar. Então a gente finaliza a nossa correção. Vamos aqui. Vamos finalizar a nossa correção. Agradeço aí a participação de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, me enviem via WhatsApp, né? Se pedir alguma ajuda extra em relação a esse conteúdo. Assiste novamente a videoaula, se tiverem dúvida. E outra dica, outra informação, melhor dizendo. Próxima aula de matemática, na sexta-feira, nós iremos trabalhar o descritor 3, que vai tratar justamente de divisão, né? Que como alguns ainda estão com dificuldade aqui na divisão, né? A gente vai começar, vou apresentar algumas técnicas, né, o processo de divisão direitinho, retomar alguns pontos de multiplicação também, mas a gente vai ter esse foco na divisão, tá? Mas é o que eu disse, só vamos conseguir sucesso na divisão se estudar a tabuada de multiplicação, tá? Então, esse restinho de tempo, hoje à tarde, estudem a tabuada. Eu vou colocar lá no grupo alguns 3 vídeos que eu fiz no TikTok, sobre alguns macetezinhos para tabuada de 7, 8 e 9. Eu acho que vocês, alguns já devem ter visto, mas aí eu vou colocar o linkzinho lá do TikTok para vocês acessarem e verem essas técnicas, tá? Então, obrigado, ótimo dia e até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.